Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Nos rendemos incondicionalmente, irrestritamente a Ti. Somente a Ti, Senhor. Honra, glória, louvor e majestade. Te entronizamos, ó Abba, ó Paizinho querido. Te damos graças por tudo que Tu és, por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Abba, Teus filhinhos, Teus filhos, a qual o Senhor nos deu como herança o direito de sermos chamados filhos de Deus. É direito nosso, é direito seu, adquirido lá na cruz, que foi um lugar de passagem de Jesus, porque Ele só passou pela cruz, Ele não está mais. Ele está hoje à destra do nosso Abba Pai, nosso advogado, intercedendo, nos defendendo do nosso acusador, que de dia e de noite está diante do trono para nos acusar. Oh Abba, Pai querido, obrigado, obrigado por tudo. Aleluias, aleluias, aleluias. Jesus é tudo. Jesus é tudo na minha vida. Jesus é tudo na sua vida. Aleluias, aleluias. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. A Ele honra, glória, louvor, majestade. Somente a Ele nós adoramos, somente a Ele nós nos entregamos. Repete comigo, repete. Eu entrego a minha vida a Ti, o reconheço como meu Senhor e o meu único Salvador. Peço perdão por todas as minhas falhas, por todos os meus pecados, e me entrego a Ti nesta noite, incondicionalmente, totalmente a Ti. Aleluia! Vocês estão entendendo? Vocês compreendem? Não é o homem, é a presença de Deus neste lugar, é a presença de Deus na sua vida, é o fogo do Espírito Santo que nos consome, que nos purifica, que nos prepara. Deus está aqui, Deus está na sua vida, Deus está neste lugar. O Espírito Santo habita em vós, Ele mora em vós. Você faz planos, mas o Provérbios 16, Alabachei, Lamanahanash, Okomanai Nassou, do homem são as disposições do coração, mas de Deus a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são limpos em sua própria opinião. O coração do homem traça seu caminho, mas Deus estabelece os seus passos. Jesus, eu preciso de Ti.
Jesus, eu necessito de Ti. Jesus, há um vazio tão grande dentro de mim. Preenche, me preencher, me tirar essa angústia, me tirar essa tribulação, me tirar essa ansiedade. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Esta é noite de cura, queridos. Esta é noite de cura, noite de libertação. Deus, o Espírito Santo está se movendo sobre este lugar de uma forma muito peculiar nesta noite. E você pode sim ter a sua vida mudada, ter a sua vida transformada. Basta se abrir o seu coração nesse exato momento. Basta você deixar que o Espírito Santo faça aquilo que é preciso e é necessário no teu coração. A circuncisão que o Senhor está fazendo nesses dias é nos corações. É nos corações que Ele está marcando cada um de nós. Permita-se ser marcada nesta noite. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Pode se sentar, queridos. O Senhor está aqui. E a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Aleluia. Ele vai terminar. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Recebe isso, irmão. Recebe isso, irmão. Vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Assim disse o Senhor Jesus Cristo. Situações, circunstâncias vai e voltam. Nós não compreendemos, nós não entendemos. Mas no tempo certo, debaixo do seu propósito, elas acontecem. Amém? Amém? Graça e paz, casa do avivamento. Amém? Hoje é um dia muito especial, né? Todo o segundo domingo do mês de agosto, né, foi instituído o Dia dos Pais, né? Em comemoração e lembrança, que eu creio que é muito oportuna. Eu tinha uma posição contrária sobre essa questão dessas datas específicas, mas mediante a conversa com algumas pessoas, eu vejo hoje, eu mudei a opinião. Só não muda de opinião quem não tem, amém, queridos? Amém? Aí não muda de opinião, porque, né? Mas eu gosto de ouvir as pessoas, porque na multidão de conselheiros, né? Que a gente aprende e cresce. E eu vejo hoje sim, cada data, tirando a parte, né, de questão econômica, enfim, né? Tirando essa parte, mas eu vejo com muito bons olhos o Dia das Mães, os Dias dos Pais, os Dias das Crianças, o próprio Natal, tirando o seu significado, né, o Réveillon, enfim, cada data, o Dia das Crianças, cada data dessa eu acho muito importante, porque vem a ressaltar, vem lembrar a mente de cada um de nós, que aquilo que nós não fazemos, que tinha que ser algo todos os dias, foi instituído um dia específico para você se lembrar disso. E para que através daquele dia, se torne todos os outros dias, né? Então seu pai o Dia dos Pais não é hoje, nós somos pais todos os dias, amém? O nosso Abba Pai é nosso pai todos os dias, né? Então nós precisamos ter isso em nossa mente e não perder a oportunidade. Quem tem o seu pai vivo, né? Eu não tenho mais hoje esse privilégio, né? De ter o meu pai que me criou, né? O meu pai biológico eu nem conheço, mas o meu pai que me criou, né? Eu não tenho nem mais oportunidade hoje, mas você que tem, aproveite essa oportunidade. Amém, queridos?
Aí hoje, amanhã, depois da manhã, todos os dias, você sempre esteja agradecido ao seu pai. Pai é uma palavra com origem no latim, significa pater, e representa a figura paternal de uma família ou um genitor de uma pessoa. O conceito de pai é bastante amplo e não se restringe a uma pessoa, que é o pai biológico de alguém, ou um pai adotivo, ou um pai de criação. Apesar de não ter gerado seu filho, não deixa de ser pai. Ser pai não é dar ao filho o que ele quer, mas sim o que ele necessita para encontrar o próprio caminho. Ser pai não é apenas estar presente quando o filho precisa, mas também ausentar-se quando ele não necessita. Ser pai não é querer o filho para si, mas saber dividi-lo com quem ele prefere conviver. O papel do pai é de guardião da mãe e do filho com relação ao mundo externo, e é imprescindível que ele entenda esta função como fundamental para o seu bebê, para o seu filho. O pai existe pela apresentação da mãe. O pai introduz a criança no social e o social na criança através do ensinamento cotidiano, diária, através das práticas, referencial e exemplo diário. Ser pai é bom demais. Ser pai é gratificante. Eu tenho o prazer de ser pai de 3 filhos, ser avô de 6 netos. Todos estão aqui hoje, né? Olha que presente que eu estou ganhando hoje. Até a Laís está aí, minha netinha. Todos eles são, 3 filhos, 6 netos. Não tem como não ser grato ao Senhor. Você que tem o seu filho, cuide dele. Isaías, cuida deles. Cuida do do Henrique. Cuida do Vitor. Cuida. Porque eles veem você hoje, eles almejam ser amanhã. E nós precisamos, nesses tempos tão difíceis hoje, sermos modelo para os nossos filhos. Não falando, corrigindo sim na hora que é preciso, que é necessário, mas sendo um exemplo. E o que significa pai na Bíblia? Abba Pai. É uma expressão bíblica derivada do termo com origem no aramaico Abba, que significa o pai ou meu pai. A expressão Abba Pai foi utilizada por Jesus Cristo no momento de sua morte, quando suplicava a Deus chamando-o de Abba Pai. Isto está em Marcos capítulo 14, versículo 36, que diz: e dizia Jesus, Abba Pai, tudo é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Em Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao 4, diz: certo dia estava orando em determinado lugar,
Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Quero falar um pouquinho nesta noite sobre oração, sobre a oração modelo que Jesus Cristo deixou para todos nós. E por uma razão, nós, os evangélicos, os filhos de Deus, evangélicos não, os filhos de Deus, não as praticamos. Porque devido a uma outra religião que tem isso como, parte constante das suas orações, rezas direta, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos deixou. Lucas capítulo 11 fala sobre isso, mas olha que interessante também, em Mateus capítulo 6, coloca para mim Mateus capítulo 6, porque deixa só um pouquinho aí, nós vamos ver aqui. Certo dia Jesus estava orando, então Jesus orava. O que aconteceu? Os seus discípulos pediram para ensinar a orar, e dá um referencial de como que eles queriam ser ensinados. Como João, ou seja, o seu primo João Batista, também ensinava. Segundo os estudiosos, os teólogos, este momento que os discípulos observavam Jesus a orar, Jesus orava numa intensidade tão grande, tão forte, que os seus discípulos pediram para ele: nos ensina a orar. Como eu tenho que orar para chegar de uma forma como o Senhor ora? E Jesus nos deixa essa oração. Nós vamos ver isso aqui. O princípio, o fundamento, a forma de oração. Em Mateus capítulo 6, dos versículos 5 em diante. Eu creio que todos vocês na Bíblia de vocês têm um título e um subtítulo. Começa o capítulo 6, o versículo 5 em diante, falando sobre oração. Olha que ele diz assim, olha: e quando vocês orarem, não seja como hipócritas. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, e eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Olha que interessante, nos traz aí um primeiro ensinamento, um princípio, um fundamento, irmãos, da forma que nós temos que orar. Quando nós oramos tocando, como é que chama aquilo lá, pastor Divando? Vuvuzela, Não esqueça a vuvuzela. Trombeta. Ou seja, você fica orando para lá e para cá para as pessoas verem. Entende, querido? A recompensa você já recebeu aqui. E aí você vai ver isso tanto nos ensinamentos de Jesus, que ele fala sobre o jejum, depois ele fala sobre a questão das esmolas, ou seja, de você estar semeando na vida dos outros. Tudo que você tem que fazer é em secreto. Quando você faz aqui, as pessoas veem, a sua recompensa é aqui. E o que nós buscamos é daqui, irmãos? Nós vamos ver já já. Amém? Mas olha que interessante, ele disse então: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Sabe, queridos, o que nós vemos aí nesse segundo fundamento que nos mostra, na oração, o relacionamento seu, meu, nosso, é um relacionamento de pai para filho. Entenderam? Nós estamos aqui como filho orando, e o pai que vê em secreto nos recompensará. Vamos um pouquinho mais? E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Entendeu isso, irmãos? Não
não é por muito falar, não é ficar repetindo. Oh, pai, eu quero, pai, eu quero. Parece aquelas crianças birrentas, né? Eu quero. Por quê, queridos? Olha, a resposta está em seguida, ó. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. É simples assim, meus irmãos. O relacionamento de nós com o nosso Abba Pai, com o nosso Pai querido, é simples desta forma. O que é só necessário, meus irmãos, é desenvolver uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento, porque é dessa forma. Está nos comparando aos pagãos. Não adianta ficar pedindo, porque ele já sabe. Compreende isso, irmãos? E muitas vezes, sabe por que nós não recebemos? Porque nós não sabemos o que vamos fazer com aquilo que o Senhor vai colocar em nossas mãos, e nós acabamos nos perdendo. Leiam lá depois a parábola do semeador. Aquele que é semeado e a semente cai nos espinhos. O que acontece com eles? Eles acabam se perdendo com o trabalho, com as riquezas, com o dinheiro, com as preocupações da vida. Papai do céu sabe de todas as coisas antes sequer que nós peçamos. Não precisa pedir. Então eu não vou pedir mais nada para o Senhor. Não, agradeça a Ele. Só toma posse, irmãos. E aí ele diz assim, olha que interessante o 9. Vocês orem assim. Então a partir daqui do versículo 9 nós vamos ver a oração modelo, a oração que o Senhor deixou para que eu e você estejamos orando todos os dias, todos os momentos. Mas para que você possa estar orando todos os dias, todos os momentos, você precisa entender o que o Senhor está dizendo através dessa oração para as nossas vidas. E ele começa dizendo, olha o que ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então peraí, o Pai é nosso. Toma posse disso, irmãos. O Pai é nosso. Amém? Nós somos filhos de Deus. Então ele está dizendo, orem dessa vez, orem diretamente, ao Pai nosso. Aonde que ele está? Aqui na terra? Não, irmão, ele está onde? No céu. Está mostrando o lugar onde ele está, onde que eu tenho que me relacionar com ele, onde que eu tenho que buscar intimidade com ele, onde que quando eu estou a sós na porta do meu quarto, em secreto, é ali que eu tenho que me dirigir a ele. Pai nosso que estás no céu, lugar onde ele se encontra. Amém? Ele está sozinho? Não. A palavra diz que Jesus, ele está assentado à destra, ou seja, à direita do Pai. Está lá em Apocalipse, depois vocês leiam lá, irmãos. Amém? E ele diz assim, santificado seja o teu nome. De que forma que eu me santifico? Hebreus capítulo 12, versículo 10 diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas, presta atenção aqui, irmãos, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha a relação que faz entre o pai terreno com o papai do céu. Compreende isso, irmãos? E mais ainda, quando ele diz assim, esforcem-se para... isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá
o Senhor. Compreende, irmãos? Nós temos que se esforçar para ser santos, para termos uma vida em santidade. Amém? Amém? Glória a Deus. Volta novamente lá, irmãos. Lá nós estamos no 9, 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então venha o reino dele, e não é o nosso. Nós estamos aqui na terra implantando o reino de Deus. Essa é uma grande diferença nessa geração, irmãos. Onde algumas pessoas, outras denominações, estão se colocando no lugar de Deus. E Deus é insubstituível. O reino é só dele. Nós acabamos de ler, a vontade é só dele. O seu próprio filho no seu último momento diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Compreende? A vontade de Deus para as nossas vidas, ela tem que ser soberana, assim na terra como no céu. Em Mateus capítulo 18, versículo 18 diz: digo-lhes a verdade, tudo o que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então quando ele está dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É aqui na terra, meu irmão, que nós ligamos e é ligado lá no céu. É aqui na terra que nós desligamos e é desligado lá no céu. Compreende isso, irmãos? Ficou claro? Venha o teu reino, o reino dele, seja feita a vontade dele. A nossa, não pode ser nunca a nossa vontade, irmãos, né? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós não vos amoldeis com as coisas desse mundo, mas ao contrário, né? Renovai as vossas mentes para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha lá, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, nunca vai deixar de ser boa, nunca vai deixar de ser agradável e nunca vai deixar de ser perfeita. Mas você só experimenta, porque viver, nós vamos viver com Ele lá no céu. Aqui na terra nós experimentamos, nós vivemos com Ele lá no céu, e todos nós iremos lá para o céu. Amém, irmãos? Eita, ficou alguns aí, hein? Todos nós vamos. Amém? Volta de novo. Venha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Compreendeu isso, irmãos? Por que você está preocupado com amanhã? A porção, a provisão de Deus sempre foi e sempre será diária. Em Êxodo, irmãos, em Êxodo capítulo 16, coloca para mim aí, do versículo 14 em diante, olha que interessante aqui, Êxodo é o povo saindo do Egito, do cativo. Olha aqui, irmãos, depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas
viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família, papai, cada chefe de família, viu? Chefe de família é o papai, viu? Recolha quanto, o provedor da casa é o papai, viu? Quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais e outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, não muda nada, né, gente? Alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês, por isso o 6º dia ele lhes envia pão para 2 dias, no 7º dia. Fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. E o povo de Israel chamou maná, aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Coloca para mim agora em o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 31. Diz, os nossos antepassados comeram maná no deserto. Acabamos de ler isso. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém, queridos? Nós temos que ir para não ter fome. Nós temos que crer para não ter sede. Pai nosso
que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Compreende, queridos? É hoje, é para hoje, a porção é de hoje, é no tempo determinado dele para cada um de nós. E encerrando, diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoar as nossas dívidas é fácil, né? Agora o difícil é nós perdoarmos a dívida dos nossos devedores. O Senhor fala sobre isso numa parábola do servo impiedoso, está lá em Mateus capítulo 18, vamos ler junto? Mateus 18, do versículo 21 em diante. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá quanto, irmãos? 7 vezes 7? 49. Desce o zero, significa que é 490 vezes que nós temos que perdoar os nossos irmãos. Qual foi a resposta? Vamos lá. Por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Olha que interessante, o senhor daquele servo teve o quê? Compaixão dele. Nós já falamos que é ter compaixão. O que é ter compaixão? É se colocar no lugar da pessoa naquela situação, certo? Amém? Vamos lá. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu-lhe de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também será seu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Olhem para mim aqui. O que está acontecendo lá fora está sendo resolvido. Não deixe o inimigo roubar esse momento. Nós estamos concluindo a palavra, amém, irmãos? Amém? Olha que diz assim, olha, então nós estamos falando sobre 2 servos. Um servo que devia uma quantia enorme, que não tinha condição de pagar.
E quando ele foi cobrado, foi colocado a sua família, tudo que era seu, entende isso? Em troca da dívida. Mas quando ele implorou, aquele a qual ele era devedor, teve compaixão dele, ou seja, se colocou no lugar dele e perdoou a sua dívida. Em contrapartida, ele encontrou alguém que também devia para ele e não teve a mesma atitude que tiveram para com ele. Compreende isso, irmãos? E aqui, assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Sabe, irmãos, as coisas em nós têm que acontecer, sabe aonde? No nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que acima de tudo que nós temos que guardar, sabe o quê? O que nós temos que guardar? O nosso coração. Amém, queridos? Então tudo que nós temos que fazer tem que ser de coração aberto. Amém, amados? Temos que perdoar, viu? E terminando, a última parte do Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não deixar cair em tentação. Em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 12 e 13 diz: assim, aquele que julga que está firme, cuide-se para que não caia. Olha que interessante, irmãos. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Quando você pensa que você está firme, aí que você tem que se cuidar. E em seguida diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês o possam suportar, e não nos deixe cair em tentação. Querido, fique tranquilo, está aí a resposta. Amém, querido? O Senhor, Deus é fiel. Ele não deixa acontecer com nada mais, nada menos que nós possamos suportar, irmãos. Compreende isso, irmãos? Amém? Mas livra-nos do mal, em Efésios capítulo 6, versículo 13 diz: por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Uma coisa que nós precisamos ter muito claro, todos nós filhos de Deus, que o dia mau vem, irmãos. Compreende isso? Eu sei que cada um de nós já falamos sobre isso. Hoje eu acordei de pé esquerdo, não é? Hoje não vai dar nada certo. Há poder em suas palavras, viu? Acorde sempre com os dois pés, com o direito e o esquerdo, e firma. Diz o apóstolo: todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo o dia mal vem, a palavra diz aí, mas se eu estiver revestido com a minha armadura, eu fico inabalável. Compreende, irmãos? Ficamos inabaláveis, nada vai nos atingir. Compreende? Amém, irmãos? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22 diz: afastem-se de toda a aparência do mal.
Compreende, irmãos? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Até da aparência do mal, nós temos que nos afastar. O Espírito Santo te mostra, irmãos. Se você estiver sintonizado com Ele realmente, Ele te mostra. Aquilo lá eu vou fazer, não vai dar, aquilo eu não faço. Ou Deus usa alguém para falar com você, mostrando a palavra, enfim, falar contigo. Só a aparência do mal. Está dizendo para nós nos afastarmos. E o diabo, o que a palavra diz para nós fazer? Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Da aparência do mal não, queridos, eu tenho que me afastar. Ei, você, presta atenção naquela loirinha lá, viu? Ei, você, presta atenção naquele fortinho lá, ó, viu? Que todo dia passa para você e fala bom dia. Ei, escutei um fala Deus aí, né? É a aparência do mal. Corta pela raiz. Ontem nós fizemos um casamento e falamos um pouco sobre isso, ó. Esse símbolo em nossos dedos não é só para enfeite, não. Está fazendo uma declaração muito forte, uma aliança no dedo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Está sinalizando. Mas vamos encerrar. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Romanos capítulo 11, coloca para nós, vamos encerrar aí. Romano 36. Amém, irmãos? Você sabe o que significa esta palavra amém? Amém é um termo em hebraico. Ele é utilizado para afirmar ou aderir a alguma coisa. Quando você está dizendo amém, você está dizendo eu concordo. Então muito cuidado para os améns que você tem falado. Quando você diz amém, significa assim seja. Compreende? Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Nosso Abba Pai, que está no céu. Amém, amados? Que você possa tornar esta oração modelo uma prática na sua vida. Viu? Faça isso. Declare todos os dias: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu reino. Venha a nós. Venha a nós. E seja feita assim na terra. O pão nosso nos dai hoje. Eita. E a glória para sempre. Amém. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Aplauda Ele. Saiu, hein? Aleluias. Amém. Neste momento de encerramento, é o tempo que você tem para trazer o seu dízimo, para trazer a sua oferta, né? Em gratidão àquilo a qual o nosso Abba Pai, nosso Pai Nosso, tem nos dado o nosso pão diário. Esse é o momento de você simplesmente, em gratidão, devolver aquilo que o Senhor tem te dado. Amém, querido? Traga seu dízimo, traga a sua oferta. Pastor, eu não tenho nada hoje para dar. Simplesmente sopra o seu fôlego de vida e deposite aqui no altar do Senhor. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos que os seus filhos trazem com seus corações alegres, em gratidão àquilo a qual o Senhor tem entregado para eles, Pai. Nós confessamos a multiplicação na vida de cada um dos meus irmãos e aqui também na tua casa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Queridos, não vá correndo não, olha, tem
bolacha, tem chazinho ali para que a gente possa comer juntos, tá bom? E nós possamos, amém, querido, uma honra. Toma um chazinho com a gente ali ainda, ali uma bolachinha aí, tá bom? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos terminar? Vamos? Vou dizer algo, vocês que estão aqui, glória a Deus, aleluia, mas você que está aí na sua casa, eu quero falar com você agora. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Hoje continuamos com os tô falando, não vou falar com vocês não, viu? Tá bom? Com você que está na sua casa aí, ó. Acabou. O Senhor diz a você: saia. Não deixe. Você está estagnado, travado, angustiado, aflito na sua casa. Saia, venha para a casa do Senhor. Aqui está a cura, aqui está a libertação. Já foi liberado 80% da capacidade. Pandemia não é mais desculpa para ir na igreja hoje. Nós continuamos sim, pode olhar aqui, ó, com todas as providências necessárias: álcool gel, máscara, distanciamento social, medidor, amém? E uma grande parte aqui, todos tomaram vacina já, amém? Olha, uma grande parte já vacinado. Então, não tem mais desculpa! Parabéns a vocês que estão aqui, viu? Amém? Papais, Senhor, eu libero uma bênção especial sobre cada papai aqui, Senhor. Aqueles que são e aqueles que ainda serão, Pai. Derrama do teu amor, da tua graça, da tua proteção. Leva-os, Paizinho, a cada um neste lugar secreto. E neste lugar secreto nós possamos desenvolver um relacionamento, uma intimidade e uma comunhão contigo, nosso Abba Pai querido. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Deus abençoe.